Meu nome é Adriana e, até recentemente, minha vida era marcada por uma sensação constante de fadiga e desânimo. Durante mais de 8 anos, eu vivia em um estado de indisposição inexplicável. Não importava o quanto eu tentasse descansar ou dormir, parecia que meu corpo simplesmente não se recuperava. Lembro-me de como todos ao meu redor reagiam. Meus pais, Márcio e Joana, sempre diziam, com uma frieza quase dolorosa, essa preguiçosa aí não serve para nada. Ouvi isso tantas vezes que comecei a acreditar que talvez fosse eu quem estivesse errada. Talvez eu estivesse sendo apenas uma pessoa fraca, incapaz de lidar com a vida como todos esperavam. Era sempre assim. Eu tentava me levantar, mas meus pés pareciam estar presos ao chão, minhas mãos pesadas e o cansaço era uma sombra constante que me acompanhava em todos os momentos. Por mais que eu me esforçasse, meu corpo parecia me sabotar. Quando eu estava mais debilitada, senti as palavras de minha mãe e de meu pai ecoando em minha mente. Eles realmente acreditavam que eu estava apenas sendo preguiçosa, algo que me feria profundamente. A rotina não ajudava. Eu acordava exausta e, mesmo assim, tinha que passar o dia tentando fingir que estava tudo bem. No começo, tentei procurar algo que explicasse esse mal-estar. Fui a médicos, fiz exames, mas os resultados sempre eram os mesmos. Nada. Ou, melhor dizendo, nada que explicasse os sintomas tão claros de cansaço extremo, falta de energia e tontura que eu sentia. Eu só conseguia me perguntar o porquê. Porque meu corpo não funcionava como o de qualquer outra pessoa. Mas foi naquela manhã específica que algo dentro de mim se quebrou. Após uma crise de desmaios e dores insuportáveis, eu sabia que não podia mais esperar. Decidi buscar respostas em outro lugar. Fui a um novo médico, alguém que nunca tinha me atendido antes. Ele parecia ser muito mais atento aos detalhes. Me perguntou sobre a minha alimentação, minha rotina e, claro, meus sintomas. Com um olhar sério, ele sugeriu que talvez houvesse algo mais sério por trás de tudo aquilo. A ideia de que algo estava me prejudicando fisicamente de forma tão invisível e traiçoeira me deixou ainda mais angustiada. O médico pediu alguns exames mais profundos, incluindo um teste que nunca havia sido sugerido antes. Ele mencionou a possibilidade de envenenamento, o que me pareceu absurda e até impossível de acreditar. Envenenamento? Eu me perguntei, sem entender. No entanto, algo no fundo de minha mente dizia que ele estava falando sério. Nos dias que se seguiram, a verdade se revelou de uma forma assustadora. Quando os exames foram concluídos, eu soube que meu corpo estava sendo lentamente envenenado. O laudo médico indicava substâncias tóxicas em meu sangue, algo que eu nunca poderia imaginar. Eu mal pude acreditar quando recebi a notícia. As lágrimas começaram a cair, não apenas pela descoberta, mas pela sensação de traição que eu sentia. Como isso podia ter acontecido? E quem seria capaz de me fazer isso? Eu não sabia o que pensar, e a raiva começou a crescer dentro de mim. Foi naquele momento que minha mente se conectou a algo muito mais profundo. Algo me dizia que a resposta estava em minha própria casa, entre as pessoas que eu conhecia há anos. O primeiro pensamento que surgiu foi de pura incredulidade. Como poderia alguém em minha casa, alguém que eu via todos os dias, ser capaz de fazer isso comigo? Quando pensei na empregada, Cleide, uma mulher que trabalhava para nós há tanto tempo, algo dentro de mim se agitou. Ela sempre pareceu tão prestativa, tão cuidadosa. Mas agora, pensando melhor, uma sensação estranha começou a surgir. Não fazia sentido que eu estivesse passando por tudo isso sem um motivo concreto, e Cleide sempre parecia tão presente, quase atenta demais às minhas necessidades. Eu precisava saber a verdade. E foi quando eu decidi tomar uma atitude. No dia seguinte, eu fui ao hospital conversar com o médico. Ele sugeriu que eu fizesse um acompanhamento mais detalhado e que tomasse cuidado com qualquer mudança em minha alimentação ou hábitos. Ele também sugeriu que eu estivesse atenta a qualquer mudança suspeita ao meu redor. O que quer que estivesse acontecendo, eu estava determinada a descobrir. Mas a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que jamais imaginei. Depois daquela consulta com o médico, voltei para casa com a cabeça cheia de dúvidas. O caminho parecia mais longo do que nunca, e meu coração batia pesado no peito. Cada canto da casa parecia diferente agora, como se houvesse segredos escondidos em cada parede, em cada cômodo. A ideia de que alguém dentro do meu próprio lar poderia ser responsável por tudo aquilo me assombrava.
Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que eu estava mais perto da verdade. Cleide estava na cozinha quando cheguei. Como sempre, ela sorriu e me ofereceu uma xícara de chá, dizendo que me ajudaria a relaxar. Aquele chá. Agora, o simples aroma me fazia desconfiar. Obrigada, Cleide, mas hoje não quero chá, respondi, tentando soar casual. Ela franziu o senho, mas logo voltou ao seu tom amigável de sempre. Tudo bem, querida. Se precisar de algo, é só me chamar. Enquanto Cleide mexia na cozinha, observei-a de relance. Ela parecia tão tranquila, tão à vontade. Era difícil imaginar que ela pudesse estar envolvida em algo tão terrível. Mas, ao mesmo tempo, as peças começavam a se encaixar. Foi Cleide quem sempre insistiu para que eu tomasse aquele chá, dizendo que ajudaria com meu cansaço. E era ela quem passava mais tempo comigo, já que meus pais quase não estavam em casa. Resolvi observar mais de perto. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em tudo que Cleide fazia. Cada movimento dela parecia calculado, mas talvez fosse minha mente me pregando peças. Eu não sabia em quem confiar. Meus pais não levavam a sério o que eu dizia, achavam que eu estava exagerando ou tentando chamar atenção. Por isso, guardei todas as minhas suspeitas para mim mesma. Uma noite, enquanto todos já estavam dormindo, decidi verificar a cozinha. Queria saber mais sobre aquele chá que Cleide sempre preparava. Abri os armários, vasculhei potes e frascos. Foi então que encontrei um pequeno vidro escondido atrás de outras especiarias. Era algo que eu nunca tinha visto antes. O rótulo estava desgastado, mas havia algo escrito em letras pequenas. Peguei o frasco e levei até meu quarto, tentando não fazer barulho. Na manhã seguinte, levei o vidro ao médico sem que ninguém soubesse. Ele prometeu enviar para análise e me pediu paciência. Se houver alguma substância suspeita aqui, vamos descobrir, ele garantiu. Minha ansiedade só aumentava, mas eu sabia que precisava manter a calma e esperar o resultado. Enquanto isso, em casa, tudo parecia normal. Cleide continuava com sua rotina impecável, como se nada estivesse acontecendo. Ela era tão cuidadosa, tão atenta, que por vezes eu duvidava das minhas próprias suspeitas. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Mas a possibilidade de estar certa me mantinha alerta. Os resultados chegaram poucos dias depois, e o médico pediu para que eu fosse imediatamente ao consultório. Quando cheguei, ele me recebeu com um olhar preocupado. Adriana, há uma substância nesse frasco que pode causar os sintomas que você vem apresentando. É algo tóxico, que em doses pequenas provoca exatamente o que você descreveu: cansaço extremo, fraqueza e tontura. Minha cabeça girou. A confirmação que eu tanto temia agora era real. Alguém estava, de fato, envenenando meu corpo aos poucos. Não consegui conter as lágrimas enquanto o médico explicava as possibilidades. Ele me aconselhou a ir direto à polícia e fazer uma denúncia. Mesmo ainda em choque, sabia que essa era a única coisa que podia fazer. Eu precisava de respostas. Precisava saber quem estava fazendo aquilo comigo e por quê. De volta a casa, tudo parecia tão falso, tão teatral. Meus pais estavam na sala, como sempre, indiferentes à minha presença. Cleide passava com o pano na mão, organizando a casa como se nada pudesse abalar sua perfeição. Mal sabiam todos que, naquele momento, o primeiro passo para desvendar toda a verdade já havia sido dado. No dia seguinte, acordei com um misto de ansiedade e determinação. Após falar com o médico, fui direto à delegacia. Sentia meu corpo tremendo enquanto explicava tudo ao delegado, mas sabia que era a coisa certa a fazer. Contei sobre os sintomas, os anos de indisposição e o laudo médico que confirmava o envenenamento. Entreguei o pequeno frasco que havia encontrado na cozinha. O delegado, um homem sério chamado Batista, me ouviu atentamente. Adriana, isso é grave. Vamos investigar imediatamente, mas precisamos de provas concretas. Há câmeras de segurança em sua casa? Parei por um momento. Câmeras? Sim, tínhamos câmeras instaladas na sala, na cozinha e na área de serviço, mas eu nunca havia prestado atenção nelas. Expliquei isso ao delegado, e ele decidiu enviar uma equipe para verificar as imagens. Quando voltei para casa naquele dia, parecia que o ar estava mais pesado do que nunca. Cleide estava na cozinha, como sempre,
com aquele olhar tranquilo e voz doce. Adriana, você parece cansada. Que tal um chazinho para relaxar? Meus nervos estavam à flor da pele, mas eu sabia que não podia demonstrar nada. Precisava agir normalmente. Não, obrigada, Cleide. Estou tentando evitar café e chá por uns dias. Ela sorriu, mas percebi um brilho estranho em seus olhos, algo que me fez sentir um arrepio na espinha. Enquanto isso, os policiais analisavam as imagens das câmeras da casa. Eu mal conseguia me concentrar em qualquer outra coisa, esperando ansiosa pelo resultado. Meus pais, como sempre, pareciam alheios a tudo. Meu pai estava no escritório, e minha mãe, no celular, reclamava com uma amiga sobre como eu não fazia nada de útil. Aquelas palavras ainda me feriam, mas agora eu sabia que, em breve, eles também teriam que encarar a verdade. 2 dias depois, recebi uma ligação da delegacia. Adriana, precisamos que você venha aqui o mais rápido possível. Temos novidades. Meu coração disparou. Vesti-me apressadamente e fui direto para lá. Ao chegar, o delegado Batista me recebeu com um semblante sério. Assistimos às gravações. Adriana, o que vimos confirma suas suspeitas. Ele colocou um monitor à minha frente, e meu coração quase parou quando as imagens começaram a rodar. Lá estava Cleide, na cozinha, preparando chá. Em determinado momento, ela tirava o pequeno frasco do armário, colocava algumas gotas na xícara e mexia com uma calma assustadora. Eu fiquei paralisada. O que mais nos chamou a atenção foi como ela fazia isso sem hesitar, disse Batista. É quase como se ela estivesse fazendo parte da rotina. Sem dúvidas, é algo premeditado. Não pode ser, murmurei, ainda em choque. As lágrimas começaram a escorrer. Cleide. Ela sempre foi tão gentil comigo. Como alguém pode fingir tanto assim? O delegado colocou a mão no meu ombro. Infelizmente, Adriana, nem todos são quem parecem ser. Vamos convocar Cleide para prestar depoimento, mas com essas imagens, ela não terá como negar. Voltei para casa naquele dia completamente abalada. Eu mal conseguia olhar para Cleide, que continuava andando pela casa com sua postura impecável, como se nada tivesse acontecido. Meus pais perceberam meu comportamento estranho e perguntaram o que estava acontecendo. Vocês nunca acreditaram em mim. Sempre acharam que eu era preguiçosa, mimada. Mas agora vão saber o que realmente estava acontecendo, disse, com a voz embargada, mas firme. Eles me olharam com confusão, mas não respondi nada. O momento da verdade estava próximo. Horas depois, a polícia chegou em casa para prender Cleide. Ela tentou manter a calma, mas quando viu os oficiais, ficou visivelmente tensa. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, tentando parecer inocente. O delegado Batista não deu margem para jogos. Cleide, você está presa por tentativa de envenenamento. As palavras pairaram no ar como uma bomba. Cleide arregalou os olhos, mas tentou se defender. Isso é um absurdo. Eu nunca faria algo assim. Temos provas em vídeo, Cleide. É melhor você cooperar, respondeu o delegado com firmeza. Enquanto ela era levada, fiquei na sala, atônita. Meus pais não conseguiam dizer uma palavra, chocados com o que acabavam de presenciar. Eu sabia que, a partir dali, minha vida mudaria para sempre. Mas ainda havia uma questão que me assombrava. Por quê? Por que Cleide faria algo tão cruel comigo? Depois que Cleide foi levada pela polícia, a casa ficou em um silêncio quase perturbador. Era como se a ausência dela tivesse deixado um vazio, mas ao mesmo tempo, a tensão que pairava no ar começava a se dissipar. Eu ainda tentava processar tudo. Durante anos, ela havia sido uma figura presente em minha vida, alguém em quem eu acreditava poder confiar. E agora, era responsável pelo sofrimento que carreguei por tanto tempo. Meus pais estavam tão ou mais chocados do que eu. Meu pai, Márcio, se aproximou com uma expressão que eu raramente via em seu rosto. Arrependimento. Adriana, eu não sei o que dizer. Eu sempre achei que você só estava sendo dramática. Nunca imaginei que algo assim pudesse estar acontecendo debaixo do nosso nariz. Minha mãe, Joana, estava sentada no sofá, segurando a cabeça entre as mãos. E pensar que ela estava aqui todos os dias, fazendo parte da nossa família. Como fomos tão cegos?
Eu não sabia o que responder. Parte de mim queria gritar, perguntar por que eles nunca confiaram em mim, porque sempre me trataram como se eu fosse preguiçosa ou inútil. Mas, olhando para eles agora, percebi que estavam tão confusos e magoados quanto eu. Respirei fundo e, pela primeira vez, decidi não alimentar o ressentimento naquele momento. Eu só quero entender o porquê. O que ela tinha contra mim? No dia seguinte, fui até a delegacia para acompanhar as investigações. O delegado Batista informou que Cleide já havia sido interrogada, mas ainda resistia a confessar o motivo. Ela nega, mas sabemos que o envenenamento foi intencional. Vamos continuar pressionando. No entanto, já descobrimos algo interessante. Ele fez uma pausa antes de continuar. Cleide tinha dívidas. Muitas dívidas. Parece que ela estava precisando de dinheiro e viu na sua condição uma oportunidade para se beneficiar. Beneficiar como? Perguntei, confusa. Cleide temia que você descobrisse as pequenas coisas que ela vinha fazendo às escondidas. Além disso, conseguimos algumas pistas que indicam que ela tinha inveja de você. Isso explicaria a motivação para agir de forma tão cruel. Eu balancei a cabeça, incrédula. Como alguém poderia sentir inveja de mim? Durante anos, me senti tão insignificante, tão incapaz, e agora descobria que Cleide, com toda sua confiança e postura impecável, me via como uma ameaça. Era absurdo. Enquanto isso, os policiais começaram a revirar os pertences dela. Descobriram cartas e documentos que indicavam que Cleide realmente escondia mais do que aparentava. Além das dívidas, havia trocas de mensagens com pessoas desconhecidas, em que ela comentava como minha fragilidade facilitava o trabalho dela. Aquilo era como uma facada no coração. Cleide não apenas me envenenava fisicamente, mas também zombava da minha situação. Os dias que se seguiram foram tumultuados. A notícia do caso começou a circular na vizinhança, e todos estavam falando sobre a empregada perfeita que, na verdade, tinha intenções sombrias. Meus pais passaram a se culpar ainda mais por terem permitido que aquilo acontecesse. Um dia, meu pai veio até mim no escritório e disse: Adriana, sei que desculpas não vão apagar o que você passou, mas quero que saiba que, a partir de agora, vou te ouvir mais. E vou fazer tudo o que puder para que você se recupere. Foi a primeira vez em anos que senti sinceridade em suas palavras. Obrigada, pai. Só quero seguir em frente. A polícia, enfim, encerrou as investigações, e Cleide foi formalmente acusada de tentativa de homicídio. Eu fui chamada para testemunhar no julgamento, e isso foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Ver Cleide naquele tribunal, tentando justificar suas ações, foi surreal. Ela tentou jogar a culpa em todos, menos em si mesma. Mas as provas eram irrefutáveis, e o juiz não hesitou em condená-la. Quando tudo acabou, senti como se um enorme peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Mas sabia que minha jornada não terminava ali. Eu ainda precisava cuidar de mim mesma, tanto física quanto emocionalmente. E, principalmente, reconstruir a confiança em mim mesma que Cleide e até mesmo minha família haviam destruído ao longo dos anos. Os meses que seguiram ao julgamento de Cleide foram de intenso esforço para me reconstruir. Eu sabia que não podia deixar tudo o que aconteceu me definir. A primeira etapa foi cuidar da minha saúde. Voltei ao médico que havia descoberto o envenenamento e iniciei um tratamento para desintoxicar meu organismo. O processo era lento, mas cada pequeno progresso era uma vitória. Minha energia, que eu nem sabia que era possível ter, começou a voltar. Pela primeira vez em anos, eu acordava pela manhã sem aquele peso absurdo no corpo. Era como se uma névoa tivesse finalmente se dissipado da minha mente. Meus pais também estavam mudando. Eles faziam questão de me acompanhar nas consultas, e pela primeira vez, se mostravam realmente preocupados comigo. Certo dia, minha mãe, Joana, entrou no meu quarto enquanto eu lia um livro. Ela se sentou ao meu lado e suspirou. Adriana, eu queria poder voltar no tempo. Sei que falhamos com você. Não foi só Cleide que te prejudicou. Nós também, com nossa indiferença e nossos julgamentos. Você não merece carregar tudo isso sozinha. Olhei para ela e senti um aperto no coração. Durante tanto tempo, eu havia desejado essas palavras, mas quando elas finalmente vieram, percebi que o perdão não era apenas sobre eles. Era sobre mim também.
Eu só quero que a gente comece de novo, mãe. Isso é o que importa agora. Ela me abraçou, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma conexão verdadeira entre nós. Meu pai, embora mais reservado, também demonstrava mudanças em suas ações. Ele passou a me incluir mais em suas decisões e sempre perguntava como eu estava, um gesto simples, mas que significava muito para mim. Conforme meu corpo se fortalecia, comecei a pensar no futuro. Não queria mais viver à sombra dos julgamentos passados ou do trauma que Cleide havia me causado. Decidi que precisava construir algo para mim mesma. Algo que me desse propósito e me afastasse de tudo que eu havia vivido nos últimos anos. Pai, mãe, eu quero trabalhar, anunciei um dia no jantar. Meu pai arqueou as sobrancelhas, surpreso, mas não de forma negativa. Tem certeza? Você acabou de passar por tanto. Tenho certeza. Eu me sinto pronta. Preciso fazer isso por mim. Minha mãe sorriu, orgulhosa. E nós vamos te apoiar no que você decidir. Com a ajuda deles, comecei a procurar empregos. Foi um desafio, porque nunca havia trabalhado antes, mas a vontade de recomeçar era maior do que qualquer insegurança. Alguns meses depois, consegui uma vaga como assistente administrativa em uma pequena empresa familiar. Meu primeiro dia de trabalho foi emocionante. Entrei naquele escritório com o coração acelerado, mas determinada. Não queria que ninguém ali soubesse sobre o que eu tinha vivido. Era um novo começo, e eu estava ansiosa para escrever essa nova história. Minha energia e confiança continuaram a crescer. Todos notaram como eu parecia mais viva, mais determinada. Até mesmo os vizinhos, que antes olhavam com desdém, começaram a me tratar de maneira diferente. Não que isso importasse tanto, mas era bom ver que as pessoas percebiam minha mudança. Certa noite, ao final do expediente, enquanto eu guardava meus pertences, recebi uma mensagem da minha mãe: "Estamos orgulhosos de você. Obrigada por nos dar a chance de mudar." Sorri ao ler a mensagem. Minha jornada de cura ainda não estava completa, mas eu sabia que estava no caminho certo. De alguma forma, toda aquela dor me ensinou a importância de me ouvir, de confiar em mim mesma e, principalmente, de nunca mais permitir que a voz de outras pessoas definisse o meu valor. E assim, eu segui em frente. Mais forte, mais confiante e, finalmente, livre. Os dias no trabalho começaram a trazer uma nova rotina para minha vida. Era incrível como algo tão simples como ter uma ocupação podia fazer tanta diferença. Eu sentia que estava finalmente construindo algo para mim mesma. Cada tarefa cumprida era uma pequena vitória, e o reconhecimento que eu recebia me fazia perceber meu valor. Lembro-me de uma tarde em que meu chefe, Eduardo, me chamou à sala dele. Ele me entregou um envelope com um sorriso discreto. "Adriana, isso é um pequeno bônus pelo seu esforço nos últimos meses. Você tem sido uma peça importante para nós aqui." Eu quase chorei ali mesmo. Aquele momento significava muito mais do que o valor no envelope. Era prova de que eu era capaz, de que não era pessoa preguiçosa e inútil que me fizeram acreditar por tanto tempo. Conforme o tempo passava, minha relação com meus pais também continuava a melhorar. Eles faziam questão de me incluir em tudo, desde decisões sobre a casa até jantares em família. Era um esforço visível de reparar o passado, e eu apreciava cada gesto. Certa noite, enquanto estávamos na sala assistindo a um filme, meu pai fez algo que eu jamais esperaria. Ele desligou a televisão, olhou para mim e disse: "Adriana, eu nunca pedi desculpas do jeito que deveria. Eu fui um pai ausente, e pior, um pai injusto. Você passou por tanta coisa, e eu só conseguia pensar no que eu achava que você não estava fazendo, ao invés de enxergar o que você estava suportando." Minha mãe concordou com a cabeça, os olhos marejados. "Ele tem razão. Nós falhamos com você, mas estamos tão orgulhosos da pessoa que você está se tornando. Você nos mostrou o que significa força e resiliência." Eu sorri, emocionada. "Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Eu perdoo vocês, de verdade. Estamos todos aprendendo, não é? E o mais importante é que agora estamos juntos." O que mais me emocionava, no entanto, era perceber que eu havia reencontrado a força que estava perdida dentro de mim. Não era fácil, mas eu sabia que cada passo dado me levava para mais perto de uma vida plena. Foi nesse momento de reconstrução que decidi investir em algo que sempre sonhei:
fazer um curso técnico na área administrativa. Entrei em contato com uma escola local e comecei a estudar nas horas vagas, entre o trabalho e os momentos em família. O curso não só me ajudou a melhorar no trabalho, mas também me deu mais confiança para enfrentar novos desafios. Durante esse período, recebi notícias do andamento do caso de Cleide. Ela havia sido condenada e cumpria pena. Embora ainda não entendesse completamente suas motivações, aprendi a não deixar isso consumir meus pensamentos. Eu não queria carregar esse peso comigo. No meu aniversário, meses depois de tudo que aconteceu, meus pais organizaram uma pequena festa em casa. Foi uma celebração simples, com poucos amigos e familiares, mas que significou muito para mim. Quando soprava as velas, fiz um único pedido: que eu continuasse encontrando forças para seguir em frente, construindo uma vida que fosse minha, e não definida pelo passado ou pelas expectativas dos outros. E assim, no calor daquela noite, rodeada pelas pessoas que mais importavam, percebi que finalmente estava em paz. Minha história não seria mais sobre dor e traição, mas sobre superação, amor próprio e recomeços. Eu havia transformado minha vida, e essa era a maior vitória de todas. Alguns anos se passaram desde o pesadelo que vivi. A vida agora seguia um ritmo completamente diferente, e eu, finalmente, sentia que estava onde deveria estar. O curso técnico que concluí abriu portas que eu jamais imaginei. Recebi uma promoção na empresa, passando a liderar uma pequena equipe. Cada dia era uma nova oportunidade de aprender e me superar. Minha relação com meus pais também se solidificou. O que antes era um lar de críticas e julgamentos se transformou em um espaço de respeito e carinho. Eles nunca deixaram de mostrar o quanto estavam orgulhosos de mim, e eu aprendi a retribuir esse amor, algo que sempre pareceu distante durante os anos mais difíceis. Um dia, enquanto revisava alguns papéis no escritório, recebi uma ligação inesperada. Era de uma antiga amiga da escola, Clara, com quem havia perdido contato por causa dos meus problemas de saúde. Ela havia ouvido falar de tudo o que aconteceu e queria me encontrar. Nos encontramos em um café no centro da cidade. Clara sorriu ao me ver e exclamou: "Você está tão diferente, Adriana. Parece outra pessoa." "Eu sou outra pessoa", respondi, rindo. "Finalmente me sinto viva." Contei a ela, em partes, o que havia passado, e Clara ficou chocada. "É incrível como você conseguiu transformar sua vida depois de tudo isso. Você é uma inspiração, sabia?" Aquelas palavras ficaram na minha mente. Durante tanto tempo, eu me via como a vítima da minha própria história. Agora, perceber que minha trajetória poderia inspirar alguém me fazia enxergar tudo de forma diferente. Foi ali que decidi dar um novo passo. Comecei a compartilhar minha história em pequenas palestras, principalmente para jovens que enfrentavam desafios em casa ou na saúde. Minha intenção não era reviver a dor, mas mostrar que é possível superar até as situações mais difíceis. A primeira vez que subi no palco foi assustadora, mas, ao olhar para a plateia, vi rostos atentos, esperando ouvir algo que pudesse fazer diferença. Respirei fundo e comecei. "Meu nome é Adriana, e durante anos vivi em um estado constante de indisposição. Fui julgada, humilhada e desacreditada até por aqueles que mais deveriam me apoiar. Mas, no momento mais difícil, quando pensei que minha vida não tinha saída, descobri algo que mudou tudo. Descobri que sou mais forte do que qualquer obstáculo que tente me derrubar." Ao final da palestra, várias pessoas vieram falar comigo, algumas compartilhando suas próprias histórias, outras apenas agradecendo. Foi um momento transformador. Hoje, olhando para trás, percebo que, embora a jornada tenha sido dolorosa, ela me trouxe até aqui. Eu não trocaria essa nova versão de mim por nada. E quanto a Cleide, a empregada que quase destruiu minha vida, não sinto mais raiva dela. Não porque eu a perdoei, mas porque aprendi que guardar rancor seria dar a ela mais poder do que merece. O que aconteceu está no passado, e é lá que vai permanecer. Minha vida agora é sobre o presente e o futuro. Sobre as pessoas que amo, as metas que ainda quero alcançar, e a certeza de que, não importa o que aconteça, eu sempre encontrarei uma maneira de me reerguer. Esta sou eu, Adriana, uma sobrevivente, uma lutadora, e, acima de tudo, uma mulher que escolheu reescrever sua história.